Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso mini curso Destrave a Sua Vida. Meu nome é André Lima, eu sou terapeuta desde 2006 e sou eu quem vai conduzir aqui esse evento. Tanto as aulas gravadas como também as lives que nós vamos fazer diariamente às 20 horas. Bom, você já se perguntou por que a sua vida parece travada em algumas áreas? Para algumas pessoas são mais dificuldades nos relacionamentos que aparecem, para outras pessoas é mais na área financeira, na área profissional. Algumas pessoas sentem falta de força de vontade, falta de confiança, falta de motivação para você conseguir aquilo que você deseja. E muita gente percebe uma repetição de sofrimento, ou seja, são situações de sofrimento que se repetem ao longo da sua vida. Vai mudando os anos, os personagens, as circunstâncias, mas os problemas são os mesmos. E você, às vezes, não consegue entender por que que isso acontece com você. Então, você se esforça, você tenta mudar. Você acha que dessa vez agora vai conseguir mudar e nada. E aí você começa a se comparar com outras pessoas que parecem não ter aquela mesma dificuldade que você tem. E aí você fica se questionando, né? Por que que as coisas são assim comigo? E aí você pode passar a acreditar que os problemas que acontecem com você, eles acontecem porque você tem azar, ou que é a consequência de um karma que você vai ter que pagar, e que por isso que a sua vida não flui, né, naquelas áreas que você deseja, ou você simplesmente não entende aquilo. Por que que aquilo acontece e você se sente impotente, achando que não é possível mudar? E o que eu posso afirmar para você é que nada acontece por acaso, ainda mais quando são problemas que se repetem ao longo da vida. Existem causas que geralmente são ocultas e que são as raízes mais profundas que vão gerar as travas que você vive hoje na sua vida. Então, não importa se são travas na vida amorosa, na vida profissional, na sua vida social, não importa se são problemas de autoestima que você tem, ou se são problemas ligados à depressão, à ansiedade. Então, imagine então você ter a capacidade de encontrar essas causas e poder se libertar delas de uma vez por todas. Você ter o poder de remover os bloqueios que estão travando a sua vida e assim você vê os seus comportamentos mudando e as suas escolhas também ficando melhores, atraindo situações mais favoráveis e assim você poder mudar a sua realidade. Bom, foi isso que eu vi acontecer na minha vida. E foi isso que eu vi acontecer na vida de centenas de alunos meus que já passaram pelos meus cursos e treinamentos. Então, aqui nesse mini curso, no Destrave a Sua Vida, eu vou mostrar para você como destravar a sua prosperidade, como destravar os seus relacionamentos, como destravar a sua autoestima e também como se libertar de processos de autossabotagem. E nessa primeira aula que você está assistindo agora, eu vou mostrar para você exatamente quais são os três tipos básicos de bloqueios que estão sabotando a sua vida. E também vou falar sobre a ferramenta mais simples e mais poderosa que existe, para que você possa superar os seus bloqueios e que você possa destravar a sua vida. Mas antes, eu quero contar para você como foi que eu descobri a existência desses bloqueios e como foi também que eu descobri esse método para liberar, para poder destravar os bloqueios e poder mudar o rumo da sua vida. Antes de eu me tornar terapeuta, eu trabalhei como engenheiro até o ano de 2006, numa empresa que eu mesmo abri depois que eu me formei, depois de algum tempo de formado. Foram 7 anos onde a minha vida financeira era completamente travada, mesmo me esforçando muito, eu percebia que as coisas elas sempre davam errado. Então o dinheiro era uma coisa muito incerta na minha vida. Então às vezes um cliente deixava de pagar o que ele devia, outras vezes surgia algum imprevisto, algum motivo de força maior, e aí o contrato que eu tinha que estava em execução era cancelado, e quando era cancelado a gente também não recebia mais os pagamentos que vinham depois, né? E às vezes demorava muito para conseguir um contrato, acabava uma obra, um serviço, a gente passava ali 1 mês, 2 meses procurando um trabalho novo e a gente não conseguia encontrar. Então eu não tinha caixa, eu não tinha previsibilidade financeira, e isso me dava uma sensação de total insegurança, porque eu nunca sabia se eu ia conseguir ter caixa para pagar os funcionários, eu não sabia se eu ia conseguir pagar as contas da empresa, eu vivia com aluguel do escritório atrasado, atrasava por alguns meses, depois eu fazia acordo, pagava,
Então, vivia nesse jogo de cintura, atrasando o pagamento de contador, de advogado, de fornecedor, né? E assim eu fui acumulando dívidas. E também a minha vida pessoal começou a ficar muito difícil por conta dessa limitação financeira. E aí, como reflexo desse nível de estresse que eu vivi por muito tempo, isso começou a afetar a minha saúde emocional. Então, eu passei a ter crises de ansiedade, eu comecei a sofrer com insônia, e chegou num ponto que eu acabei entrando em depressão. E aí eu ficava me perguntando, eu não conseguia entender como é que as coisas tinham chegado nesse ponto. Então, eu queria entender por que uma pessoa como eu, que aparentemente tinha tudo para dar certo, né? Uma pessoa que era inteligente, uma pessoa esforçada, mas eu via que isso não era o suficiente. Então eu costumava acreditar que o problema ele estava fora, ele estava em fatores externos que eu não podia controlar. Então eu dizia assim, eu não tenho sorte. Às vezes eu culpava a economia, eu culpava o governo, eu culpava os clientes, eu reclamava das coisas que aconteciam, reclamava muito. E depois eu comecei a acreditar que deveria ser algum tipo de karma que eu tinha que pagar. Depois chegou num ponto que eu comecei a achar que só podia ser alguma coisa espiritual, alguma coisa sobrenatural que atrapalhava a minha vida. Então, essa busca por descobrir a verdade foi o que me gerou uma grande inquietação e eu comecei a investir em autoconhecimento, comecei a buscar livros, terapias, cursos, para tentar entender o que é que se passava comigo. E foi assim que eu fui descobrindo que eu tinha muitos bloqueios de autoestima. Eu descobri também que eu tinha muitas crenças limitantes que limitavam o meu sucesso financeiro. Então, por exemplo, eu percebi que eu sentia culpa em ter dinheiro. Então, pelo fato de ter muita gente pobre, muita gente passando fome, isso me fazia sentir culpado. Então, ao mesmo tempo que eu queria ganhar bem, se eu ganhasse bem, eu me sentia desconfortável, então eu dava um jeito de não ganhar, ou então eu dava um jeito de perder se eu ganhasse alguma coisa. E eu percebi também que eu tinha muito medo de ser criticado, eu evitava me expor, eu também evitava arriscar, né? Tudo pelo medo da crítica. Eu percebi que eu era uma pessoa permissiva, que não dava limite. Então isso acabou gerando muitos problemas na sociedade que eu tinha na época. E era tudo por medo, por insegurança, devido a feridas bem profundas que eu guardava lá na minha infância. Então eu comecei pela primeira vez a entender de verdade o meu papel naquela vida fracassada que eu tinha construído até aquele momento. E eu fui tendo clareza das dinâmicas que aconteciam por trás das minhas escolhas. Aquilo que antes parecia tudo meio que por acaso, né? Então, eu fui entendendo que não era por acaso. Cada vez mais eu fui aprendendo sobre o poder dessa força inconsciente que operava dentro da minha mente, que me fazia escolher aquilo que eu escolhia. E eu passei a enxergar o quanto eu me sabotava. Antes eu não tinha consciência disso, tá? Parecia tudo meio que uma coincidência. Então, aquilo que eu achava que era falta de sorte, na verdade, eu comecei a ver que, na maioria das vezes, eu fazia as escolhas que me colocavam naquelas situações. E a partir daí, entender isso para mim foi muito bom, porque agora eu sabia que a maior parte do problema não estava fora de mim. Ou seja, né? Como eu pensava antes que era uma coisa que eu não tinha nenhum controle, eu passei a entender que estava dentro de mim a solução. E se estava dentro de mim, quem sabe eu poderia dar um jeito de encontrar uma saída e me libertar daquilo. Então foi por isso que eu comecei a focar na minha própria cura interior. Eu fui identificando, fui me libertando dos bloqueios na autoestima, eu fui também me libertando da crença de escassez, de crenças limitantes sobre o dinheiro. A minha confiança lá foi crescendo, a minha sensação de ser merecedor, de ter uma vida próspera, de ter conforto também foi aumentando ao longo do tempo. E o resultado é que as minhas escolhas e as minhas atitudes foram mudando, e isso foi também mudando a minha realidade. E foi durante esse processo de transformação e cura que eu acabei descobrindo a minha verdadeira vocação e acabei me tornando um terapeuta e um professor nessa área de desenvolvimento pessoal. Então, eu fiz uma transição de carreira, trabalhei bastante para construir uma carreira próspera, bem-sucedida como professor, como palestrante, como terapeuta, e depois disso nunca mais eu vivi aqueles momentos de dificuldade financeira como era constante no meu passado. E eu acredito isso àquela grande mudança interna que eu passei. Então, à medida que eu fui ganhando experiência ao atender centenas de clientes, eu também fui percebendo
que sempre existiam bloqueios por trás das dificuldades que o cliente queria se libertar. Então, não importava se o cliente sofria com relacionamento ou se era uma trava na vida financeira, não importava se o cliente sofria com depressão, com ansiedade, com baixa autoestima, com insegurança. Então, isso me fez descobrir que existem 3 tipos básicos de bloqueios que poderiam se manifestar de forma isolada ou combinada em todo mundo que eu atendia, em todo mundo que buscava a minha ajuda. E quando eu consegui ajudar o meu cliente a identificar e curar aquilo que estava por trás daquelas travas, daqueles sofrimentos, a vida deles começava a mudar de uma forma muito rápida. Então, eu quero explicar agora para você quais são esses 3 tipos de bloqueios básicos que travam a vida do ser humano e como é que esses bloqueios atuam. Então, o primeiro bloqueio, que é o bloqueio da criança ferida, são as feridas emocionais que ficaram gravadas na sua infância. Isso pode envolver desde traumas mais profundos, traumas mais intensos, como trauma de violência física, psicológica, trauma de abuso sexual, perda de pai ou mãe muito cedo, abandono de pai, abandono de mãe, enfim, coisas graves e intensas, mas não somente isso. Muita gente que não teve nenhum trauma mais grave na infância pode acreditar de forma equivocada que não tem bloqueio da criança ferida, mas isso é um engano, né? Porque esses bloqueios também envolvem memórias emocionais negativas que podem não ter grande intensidade emocional. São experiências comuns que as crianças vivem, experiências que deixaram sentimentos de culpa, de tristeza, de medo, de escassez, de rejeição, de abandono. Tudo isso a partir de situações comuns que toda criança vive. Então, quando, por exemplo, uma criança recebe muitas críticas, ou às vezes recebe até mesmo uma crítica pontual, ou quando os pais trabalham muito e a criança sente lá no fundo uma sensação de abandono, é muito comum nos dias de hoje, situações onde os seus pais podem ter lhe comparado negativamente com algum irmão. De repente você era comparado por não ser tão organizado, por não ser tão estudioso. Então são situações que você pode ter vivido na sua escola, por exemplo, né? Um momento que você passou uma vergonha porque você deu uma resposta errada na sala de aula, todo mundo ficou olhando e todo mundo ficou rindo e rindo de você. Talvez você tenha alguma característica física que as crianças faziam bullying, colocavam apelidos. Então, enfim, são inúmeros tipos de situações que todo mundo já viveu e que elas afetam a vida de qualquer pessoa com mais ou com menos intensidade, né? Só o que muda é a intensidade com a qual isso afeta a vida de cada pessoa. Então, eu considero que esse bloqueio da criança ferida, ele é de longe o bloqueio mais relevante que existe. Eu percebi isso na prática, depois de eu atender centenas de clientes desde 2007. Eu percebi pelo seguinte, que não importava qual era a dor que a pessoa trazia para a terapia, né? Podia ser a dona de casa que tinha problema com a filha, podia ser a pessoa que sofria com alcoolismo, a mulher que tem histórico de sofrer abuso de relacionamento, ou o empresário que quer crescer e não consegue, o homem que tem depressão. Enfim, em praticamente 95% ou mais de todos os casos que eu atendia, eu consegui encontrar feridas emocionais da infância que estavam contribuindo de uma forma bem relevante para aquele problema atual que aquele cliente queria resolver. De modo que quando a gente conseguia encontrar e curar esses bloqueios, o cliente passava a ter mudanças rápidas na vida dele. Então, os bloqueios da criança ferida, elas vão dar origem a padrões emocionais disfuncionais. Então, vai dar origem à sensação de não merecimento, a sensação de não ser bom o suficiente, a sentimentos de culpa, a insegurança, a baixa autoestima, vai dar origem a uma voz interior muito crítica, muito pessimista, vai dar origem à necessidade de você agradar as pessoas, necessidade de ser reconhecido, de ser aceito. Então, todas essas disfuncionalidades, elas geram diversos problemas na sua vida adulta. E na minha experiência, eu descobri que os principais bloqueios da criança ferida, elas envolvem sentimentos de abandono e rejeição. Então, esses 2 sentimentos são os que mais afetam a sua autoestima, aquela autoestima da criança que ainda está em desenvolvimento, e isso cria adultos inseguros e imaturos emocionalmente. Então, a maior parte dos nossos padrões emocionais, seja padrão de pensamento, padrão de comportamento ou padrão de sentir, né, padrão emocional, eles são criados até os 7 anos de idade.
E aí, depois dessa idade, esses padrões tendem apenas a se repetir e eles podem ser reforçados ou podem ser amenizados, dependendo do que você busca, né? Do seu nível de busca por cura, por autoconhecimento. Então, os padrões disfuncionais eles se tornam verdadeiros programas que vão gerar sofrimento mais adiante. Bom, então esse foi o primeiro bloqueio que eu falei, que é o da criança ferida. O segundo tipo básico de bloqueio são os bloqueios da vida adulta. Então, são os traumas e as emoções negativas que você acumula a partir da adolescência até a sua vida adulta. Então, traições que você pode ter sofrido num relacionamento, ou traição de amizade, mágoas que podem ter ficado de algum amigo ou de relacionamentos do passado que você vivenciou, momentos de perda financeira ou de grande escassez, de perda de emprego, que geraram muitas dificuldades e muito estresse, traumas que você pode ter vivido com relações abusivas, excesso de estresse no seu dia a dia, cobranças e preocupações, uma situação de luto que você não conseguiu curar até hoje, que ficou dentro de você ainda, uma tristeza que não vai embora, traumas de uma violência que você pode ter vivido, né? Então, quando você investiga a vida de uma pessoa adulta, é possível que você encontre muitas dores que precisam ser curadas. Agora, é também muito importante você perceber que, na maioria das vezes, essas dores que você encontra na vida adulta da pessoa, elas são um aprofundamento ou uma repetição de um padrão que vem da infância. Então, são feridas que a pessoa já carregava dentro dela, feridas mais antigas e que foram reforçadas ou que foram repetidas. Então, por exemplo, né, se na infância houve muito sentimento de rejeição, a pessoa acaba revivendo situações onde ela se sente rejeitada. Ela cria relacionamentos na vida adulta onde ela vai se sentir rejeitada. Então, se ela sentia muita culpa na infância, porque ela era muito cobrada, porque era muito criticada, então na idade adulta ela também vai se culpar por tudo e vai desenvolver um diálogo interno de muita cobrança. Então aquelas vozes de cobrança, aquelas vozes críticas que vinham do pai ou da mãe, agora se tornaram as próprias vozes mentais daquela pessoa adulta. Bom, agora vem o terceiro bloqueio, o terceiro tipo básico de bloqueio, que são as crenças limitantes. Uma vez que você tem alguma crença instalada dentro da sua mente, ela vai moldar a forma como você percebe a realidade. Ela vai interferir no seu comportamento, vai interferir nas suas escolhas e ela vai recriar aquilo que você acredita e com isso vai fortalecer a crença. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Vamos supor que você é uma mulher e você cresceu acreditando que os homens não prestam. Quando você acredita em alguma coisa, a sua mente ela vai ativar o que a gente chama de viés de confirmação. O que é isso, né? É uma tendência a você prestar mais atenção, a você dar mais foco a tudo aquilo que confirma exatamente aquilo que você acredita. Então, por isso, todas as vezes que você ouvir alguém contando uma história de um homem que traiu, de um homem que foi abusivo, de um homem que abandonou um filho, automaticamente a sua mente ela vai prestar muita atenção nessa informação e ela vai reforçar para ela mesma, ela vai dizer assim, olha aí, realmente os homens não prestam. E aí você se convence cada vez mais que é a realidade da vida. E a tendência é que você comece a generalizar. Então você vai ver todos os homens através do filtro dessa crença. E aí quanto mais você acredita nisso, mais você atrai essa experiência para a sua vida. Tudo isso vai acontecer de forma inconsciente. Então, aumenta a chance de você até entrar num relacionamento, onde você vai repetir uma realidade que vai reforçar exatamente aquilo que você acredita. E a crença também vai atuar na sua mente para que você ignore ou para que você desvalorize tudo aquilo que prova o contrário daquilo que diz a sua crença. Então, por exemplo, né, se essa mulher que acredita que os homens não prestam, se ela ouvir falar de algum homem que tem um comportamento saudável, que é um bom marido, que é um bom pai, possivelmente ela não vai nem conseguir acreditar que isso é verdade. Ou ela vai achar que a pessoa que falou isso está enganada.
ou ela vai achar que esse homem pode ser que seja verdade, mas é uma exceção rara. É apenas uma exceção. Os homens não são assim. Então, ela acaba criando um mecanismo psicológico que vai proteger a própria crença. Existem crenças limitantes em qualquer aspecto da vida, tem crenças que atrapalham o seu relacionamento, tem crenças que afetam a sua autoestima, tem crenças que afetam a sua vida profissional, tem crenças que vão afetar a vida social, tem crenças que vão até prejudicar até mesmo a sua saúde física. E outra coisa importante entender é como são formadas as crenças. E basicamente tem três maneiras que podem ou não se combinar e que vão dar origem às crenças limitantes. Então, deixa eu explicar cada uma dessas formas que acabam dando origem a crenças limitantes. Então, a primeira maneira que uma crença é formada é através de coisas que você ouviu, principalmente se foram coisas que você ouviu repetidas vezes durante a sua infância de pessoas que você respeita, de pessoas que você admira ou que você tem alguma conexão emocional. Então, seus pais, cuidadores, professores, sacerdotes, irmãos, e também coisas que entraram na sua mente pela mídia, né? Coisas que você assiste, que você lê. Então, podem ser coisas assim, né? Crenças que dizem o seguinte: o dinheiro é o mal do mundo, todo professor ganha mal, a gente não pode confiar em ninguém nesse mundo, todo mundo quer derrubar você, a vida é um grande sofrimento. Se você quiser ganhar muito dinheiro, você vai perder a sua paz interior. Falar inglês é muito difícil. Enfim, né? Existem muitas crenças e até mesmo ditados populares que você ouviu repetidas vezes e que ficaram impregnados no seu inconsciente como se fosse uma verdade. A segunda maneira que ajuda a criar crença limitante é quando você testemunha alguma coisa negativa acontecendo. Então, vamos supor que você tem um tio que abriu 3 empresas e ele faliu 3 vezes. E hoje ele vive numa situação difícil, está todo endividado e nunca mais ele conseguiu se recuperar. E aí, depois de você ter testemunhado isso, você pode ter chegado a uma conclusão que se tornou uma crença para você, uma crença limitante. Então, por exemplo, você começou a dizer para você mesmo: nossa, ter negócio é muito perigoso, Deus me livre, é melhor eu realmente garantir aqui um concurso público, é o melhor que eu faço para a minha vida. Então, as experiências negativas que você assiste outras pessoas vivenciando, sejam amigos, familiares, conhecidos, dependendo da forma como você interpreta aquilo que você vê, isso pode dar origem a crenças limitantes. A terceira forma que uma crença é criada é a partir de experiências que você mesmo vivenciou. Então, talvez você tenha vivenciado na sua casa uma relação tóxica entre o seu pai e a sua mãe. E aí você chegou à conclusão de que casamento é sofrimento, casamento é viver brigando, casamento é uma coisa que não é boa, que não é saudável. Ou você viveu fases de muita escassez financeira na sua infância, né? Então você cresceu com aquela sensação de que ganhar dinheiro é muito difícil, sempre com medo de faltar as coisas, com a sensação de não merecimento, né? Os outros podem, eu não posso. Ou então talvez você tenha tido pais muito críticos, né? Tudo aquilo que você fazia estava errado, tudo aquilo era criticado, e você cresceu acreditando que você não sabe escolher, que as suas ideias e as suas vontades estão sempre erradas, né? Então, as crenças, elas interferem diretamente na forma como você lida com as situações do mundo e tudo aquilo que você atrai também para a sua vida, né? Então, observe o seguinte: tanto os bloqueios da criança ferida, que eu falei anteriormente, né, que são as dores emocionais da infância, como também os bloqueios da vida adulta, eles são geradores de crenças limitantes. Ou seja, por trás das crenças limitantes que você carrega, frequentemente você vai encontrar dores emocionais do passado, seja da vida adulta, seja da infância, que você precisa curar. Então, deixa eu resumir um pouco o que eu falei até agora, né? Existem 3 tipos de bloqueios básicos que estão por trás das travas da vida do ser humano. O primeiro e o mais fundamental bloqueio é o da criança ferida, o segundo é o bloqueio da vida adulta e o terceiro são as crenças limitantes. Então, por isso, não importa se você sofre com dinheiro apertado, se você sofre com relação abusiva, ou se você sofre com falta de relacionamento,
Se você tem dificuldade para dizer não para outras pessoas, ou se você sente depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno bipolar, baixa autoestima, se você é uma pessoa insegura, enfim, por trás de tudo isso você vai encontrar uma combinação desses três tipos de bloqueios básicos que eu acabei de mencionar. E claro que cada um desses bloqueios é um universo que você pode explorar e daria para fazer aqui conteúdo infinito sobre cada um desses três bloqueios. Bom, agora vem uma coisa muito importante, que é o seguinte: não adianta você somente encontrar os bloqueios. O que é mais relevante para que a sua vida mude de uma forma rápida é você curar, é você se libertar dos bloqueios e das dores emocionais que ficaram gravadas nesses bloqueios que você carrega. Então, as dores emocionais que ficaram atreladas aos bloqueios. Ou seja, curar o sentimento de rejeição, curar o abandono da infância, o abandono pelo seu pai ou sua mãe ter sido ausente, você se curar do sentimento de culpa ou da mágoa de relacionamentos que você teve, curar um sentimento de tristeza de uma perda que ficou do passado, curar o peso emocional de memórias de pobreza que você viveu na infância, ou curar o trauma de você ter vivido uma falência, um momento de muita dificuldade financeira na vida adulta. É você curar a dor de uma traição, curar traumas de abuso, curar a dor de um luto. O bloqueio que está travando a sua vida hoje, ele somente vai ser liberado quando você cura aquelas emoções negativas que estão associadas a esse bloqueio. É porque são exatamente essas emoções que mantêm o bloqueio vivo. Então, se eu curo a emoção negativa, o bloqueio desaparece. E quando o bloqueio desaparece, a minha vida começa a mudar de dentro para fora. Muda a minha forma de pensar e sentir, muda a minha forma de escolher, muda a minha forma de agir, e com isso eu acabo criando uma realidade muito melhor para mim. Sem falar também da atuação da lei da atração. Então, quando você está carregado de emoções negativas, carregado de crenças limitantes, você atrai situações que geram as mesmas emoções e crenças. Então, depois que você se cura dessas emoções negativas, você para de atrair mais situações negativas. Bom, agora talvez você esteja se perguntando, então como é que faz para curar esses bloqueios? E a maioria das pessoas realmente não sabe como. Mesmo aquelas pessoas que buscam autoconhecimento, que fazem terapia, ainda assim elas demoram muito. Em alguns casos, elas não conseguem se libertar. E felizmente, desde 2006, eu descobri que existe uma ferramenta de cura emocional muito simples, muito fácil de aprender, que dá um resultado extremamente rápido para mais de 95% das pessoas e que permite que você possa curar traumas e emoções negativas até mesmo por conta própria, através da autoaplicação. E essa técnica se chama EFT, Emotional Freedom Techniques, que é uma técnica validada pela ciência por dezenas, acho que hoje até centenas de estudos científicos, e que é uma técnica que já é praticada por milhões de pessoas ao redor do mundo. Até mesmo grandes nomes do desenvolvimento pessoal, como o Deepak Chopra, né, que é um médico indiano famoso, ele usa e recomenda a técnica da EFT. A já falecida Louise Hay, autora do livro Você Pode Curar Sua Vida, ela usava a técnica e também recomendava a prática da EFT. Então, através dessa técnica, você mesmo pode se auto-aplicar para você curar os seus bloqueios emocionais e isso vai destravar a sua vida. E essa ferramenta, ela com certeza vai fazer total diferença na sua jornada. Então, se você quer acelerar os seus resultados, né, e avançar em alguns dias ou em algumas semanas, aquilo que você demoraria anos para você alcançar, então você precisa conhecer e praticar essa técnica caso você ainda não conheça. Desde que eu comecei a minha vida como terapeuta, eu já estudei, já pratiquei diversos tipos de processos de cura, diversas técnicas, e até hoje, sinceramente, eu nunca encontrei nada que fosse tão fácil, tão simples, e ao mesmo tão eficiente para curar o emocional do que a técnica da EFT. Ela tem uma consistência de resultados para a grande maioria das pessoas, que chega a ser uma coisa bem espantosa. Então, nas lives práticas que a gente vai fazer aqui todos os dias, às 20 horas, aqui desse mini curso, nós vamos praticar juntos a técnica da AFT para destravar a sua vida. Então, se você chegar na live já sabendo a técnica, isso vai ser melhor, vai ajudar bastante. Então,
Se você ainda não conhece a técnica, eu vou deixar aqui embaixo um link para você assistir uma aula completa, onde eu ensino você a utilizar a técnica da EFT passo a passo. Então, você vai aprender, você vai praticar e você já vai sentir os resultados na hora. E eu preferi deixar essa aula gravada aqui separada para não ensinar tudo aqui junto nesse vídeo, até porque tem pessoas aqui que já conhecem bastante a técnica da EFT. Na próxima aula eu vou mostrar para você mais especificamente como é que funcionam os bloqueios ligados à prosperidade financeira e como destravar essa área da sua vida. Na aula 3 a gente vai ter as explicações sobre os bloqueios de relacionamento. Bom, antes de eu terminar aqui, eu quero anunciar um desafio e também um sorteio muito especial. Então, deixa eu explicar agora exatamente o que é que eu vou sortear e como é que vai ser esse desafio que vai dar para você o direito de participar do sorteio. Então, é o seguinte, eu vou sortear para você uma assinatura de 1 ano do portal Cure Sua Vida. Então, o que que é esse portal? Ele é uma comunidade que eu criei com cursos diversos, com vários workshops, com temas variados, temas diferentes, e também com encontros ao vivo, com espaço para você tirar dúvida comigo, para guiar você passo a passo, para você se libertar de qualquer tipo de dor emocional e bloqueio que tem se manifestado na sua vida, utilizando o meu método de autoconhecimento e também a técnica da EFT. Então, esse é um portal de conteúdo, portal Cure Sua Vida, né? É uma comunidade em grupo. A assinatura dela por 1 ano vale R$ 1.497. Esse é o valor que eu vendo essa assinatura. E se você for a pessoa sorteada, você vai receber esse 1 ano de forma gratuita, ok? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela com você, que eu vou mostrar mais o que é que tem dentro desse portal Cure Sua Vida e vou te mostrar também como é que você pode participar desse sorteio, tá? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui para dar mais detalhes. Compartilhando aqui. Isso, agora aqui já está aparecendo, né? Então, vamos lá, né? O que é o portal Cure Sua Vida? Dentro desse portal, você vai ter acesso a todos os workshops que eu já criei. Os workshops são cursos de 4 horas de duração, tem uns que tem mais, tem 6, tem 8, e você vai ter acesso também a desafios que eu já realizei também anteriormente. Então, workshops são cursos que duram 4 horas, 6 horas, e às vezes alguns têm algumas aulas complementares, e os desafios são exercícios práticos com a técnica da EFT, né? Então, nós temos o workshop Supere a Rejeição. Cada workshop desse geralmente é vendido por R$ 297, tá? Então, tem o workshop Supere a Rejeição, o workshop Supere a Procrastinação, Como se Libertar da Culpa, Supere a Ansiedade, Ativando a Energia do Dinheiro, Superando a Mágoa e Alcançando o Perdão, Como Superar Traumas de Abuso Sexual, Como Transformar o Luto em Paz Interior, Workshop da Cura da Criança Ferida, né? Além disso, temos o desafio Mente Magra. Isso aqui são exercícios práticos guiados com a técnica da EFT para você reprogramar a sua mente, né? Tem um desafio Autoestima Poderosa e tem também acesso a cursos que são mais aprofundados e mais longos. Então, tem o Sintonia da Prosperidade, focado em prosperidade, é o valor dele 597. Tem o Reconexão com a Prosperidade, isso aqui deve ser um curso que deve ter umas 15, 16 horas de conteúdo. E tem o Mente Próspera, que é o curso mais aprofundado que eu tenho nesse tema, que deve ter, eu acho que mais de 30 horas de conteúdo no Mente Próspera. E também o programa Mente Magra, que trabalha a parte de emagrecimento. Então, no total, você tem aí, em valor de curso, em torno de R$ 7.155 de produtos, né? Que se você fosse comprar separadamente. Além disso, no portal Cure Sua Vida, você vai ter uma comunidade no Facebook para você fazer perguntas, para você interagir, para você conhecer as pessoas e estar em contato com gente que tem a mesma mentalidade que você. Nós vamos ter ainda 12 encontros de 1 hora de duração comigo, tá? Então, uma vez por mês, a gente vai se encontrar ao vivo para fazer trabalho de cura emocional com a técnica da EFT. E você vai ter acesso aos novos workshops e qualquer outro desafio que seja liberado ao longo dos 12 meses que você tiver lá dentro do portal. Então, se você ganhar essa assinatura por 1 ano,
Você vai ter ainda acesso a mais 4 workshops que vão acontecer nos próximos 12 meses. E também qualquer desafio que eu crie, qualquer curso, vai estar também dentro do nosso portal Cure Sua Vida. Ok? Então, a assinatura vale, né, 12 parcelas de R$ 145,85 ou R$ 1.497 à vista, sendo que você, se você for sorteado, você vai ganhar isso aqui como presente, tá? Então, como é que você participa do sorteio? Você vai acessar o meu perfil no Instagram, né, que é o arroba André Lima EFT, tá? Esse aqui é o meu endereço lá no Instagram. E você vai procurar um vídeo com o título assim: Destrave sua vida, marque alguém nos comentários. Tá? Então tem um vídeo lá na minha página com esse título: Destrave sua vida, marque alguém nos comentários. E você vai marcar pelo menos uma pessoa. Né? Marcar é colocar o arroba da pessoa, para que essa pessoa receba a notificação e ela possa lá na postagem olhar aquilo que você escreveu. E você vai escrever assim, ó, né? Então, arroba, o nome da pessoa, vem destravar a sua vida. E aí, quando a pessoa chegar nessa página, nesse post, eu vou estar fazendo um convite para ela participar desse evento gratuito, tá? Então, chama uma pessoa que você acha que tem interesse nesse tipo de conteúdo, que está precisando desse tipo de conteúdo, enfim, alguém que você queira compartilhar essa informação. E aí o desafio é o seguinte: chegando a pelo menos 400 comentários naquela postagem, tem que chegar nesse número, tá? Aí a gente vai realizar o sorteio e a gente vai sortear dentre aquelas pessoas, né? Se você foi lá e comentou e fez a marcação de uma pessoa conhecida sua, você está apto para participar desse sorteio, concorrendo a uma assinatura do portal Cure Sua Vida durante um ano, ok? Então, é isso. Né? Então, eu vou finalizando aqui o nosso primeiro conteúdo de hoje. Na quarta-feira vai sair mais um conteúdo falando mais sobre esse tema da prosperidade. A gente vai falar sobre relacionamento e à noite, às 20 horas, todos os dias, nós vamos ter aulas práticas e também momentos para você tirar dúvida comigo sobre o conteúdo aqui do nosso mini curso Destrave Sua Vida. Então é isso. Um abraço e vejo você na aula ao vivo hoje à noite.